Brasil venceu o Paraguai 3-0 e está classificado para a Copa do Mundo da Rússia. Em mais uma bela apresentação, a nossa seleção sobrou em campo e fez a festa dos 44.378 torcedores que lotaram a Arena Corinthians e proporcionaram uma renda de pouco mais de 12 milhões de reais. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Uma noite de muitos ingredientes. Uma noite de arena lotada, de Neymar capitão. Uma noite onde a seleção mais uma vez se mostrou sedenta pelo gol. Por falar em gol, dessa vez Paulinho não marcou, mas foi decisivo para iniciar a construção de outra vitória da seleção, a 8ª seguida nas eliminatórias. E ele foi decisivo assim, deixando Felipe Coutinho em ótima condição para fazer Brasil 1, Paraguai 0. A seleção vencia e queria mais. Nesse lance, Neymar caiu na área. Não foi pênalti, mas o árbitro marcou e o craque desperdiçou. O pênalti realmente não existiu, mas Tite reclamou que tinha Paraguai em campo batendo por trás. E isso gerou uma pequena crise entre os treinadores depois da partida. Um pouco nervosinho quando tem horas hoje ele apelou comigo sem razão. Tipo reclamando, não manda bater por trás, não manda bater por trás, e em momento algum houve uma sugestão, indicação, não é do nosso intuito, foi uma falta normal de trás que foi feita no Neymar. Vamos esclarecer, Igor, o que eu falei para ele. Por trás, não. Por trás, não. Eu não disse que ele mandou bater, eu fui porta-voz de um chute por trás no Neymar que merecia expulsão. Apesar do pênalti perdido, Neymar não se abateu e fez o que ele melhor sabe fazer, partir para cima do adversário. E foi assim que ele construiu o segundo gol brasileiro, deixando para trás 3 marcadores. E com a ajuda do zagueiro, acabou fazendo o Brasil 2-0. Esse foi o 6º gol de Neymar das eliminatórias. Agora, ele é o artilheiro da seleção brasileira nessa competição. Eu nem sabia disso, mas eu estou feliz por estar marcando os gols, por estar ajudando os meus companheiros, que é o mais importante. Neymar até fez mais um, só que corretamente esse gol foi anulado. O atacante estava impedido. Fagner, que jogava em casa, quase fez o 3º. Mas foi com essa assistência de Paulinho que Marcelo fez o 3º. Final, Brasil 3, Paraguai 0. Antes do jogo, nós procurávamos trazer um nível de concentração alto, de exigência, para que toda aquela alegria que nós tivemos no grande desempenho, a grande performance contra o Uruguai, ela não pudesse assim, vamos relaxar no outro, então, achar que as coisas acontecem de forma natural. E futebol não é assim. Nós sabemos que é. Então, esse também foi uma maturidade que a equipe teve de enfrentar uma seleção fechada, criando dificuldades, e ela ficar martelando, girando bola, trocando passe, revertendo com o goleiro. A coletiva do técnico Tite durou aproximadamente 30 minutos. E exatamente às 1h09 da madrugada, ela foi interrompida com uma notícia que o treinador muito esperava. Com a combinação de resultados dessa rodada, o Brasil estava garantido na Copa da Rússia. O Brasil está na Copa, terminou o jogo 2-1 para o Peru. Você é o primeiro a classificar, a primeira seleção. E no momento em que Tite comemorava a vaga para a Copa, lancei uma pergunta. Vai, desse tamanho assim, vai tomar desse tamanho assim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Razões de sobra para comemorar realmente. Os números do Tite na seleção brasileira são tão impressionantes que vamos imaginar que Dunga não tivesse conquistado um ponto sequer. Que o Brasil tivesse zerado. Com o comando do Tite, o Brasil ainda seria líder com 24 pontos. É uma campanha espetacular, inimaginável. Eu questionava muito o tempo do Tite fazer sucesso na seleção pelo tempo de preparação. Né? Manda a lógica que você tem que ter um tempo para treinar, para implantar um sistema de jogo e por aí vai. E o Tite conseguiu uma façanha incrível
na base da conversa. Claro, tem treinamento, mas é um treino ou outro, não, sabe, não houve tempo hábil para ele. Ele nunca conseguiu, por exemplo, fazer quando você tem uma Copa América, um torneio oficial, você fica lá pelo menos uma semana, 2 semanas só trabalhando, não, é tempo curto. E ele conseguiu um feito absurdo. Eu temia pela eliminação do futebol brasileiro da Copa do Mundo da Rússia, e de repente ela veio com 4 rodadas de antecedência e detalhe, jogando muito bem. Chama a atenção o senso de conjunto, né? O Neymar, que você vê aí jogando muito, sofrendo pênalti, perdeu o pênalti, depois ele comemora com o gol que ele faz com uma vibração como se tivesse conquistado a Copa do Mundo. E isso tem a ver com o Tite. O Tite consegue fazer com que os jogadores sintam confiança no esquema e joguem pelo time. Você já não vê mais esse mimimi de individualidade, não. É jogador que ajuda na marcação, não tem a posse de bola, é jogador que participa ofensivamente. Sinceramente, Flávio, eu estou surpreso com o que estou vendo e confesso que também estou encantado. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, primeiro, ontem eu não gostei do jogo coletivo da seleção, não. Achei que ela, em alguns momentos, vacilou muito. Dependeu da individualidade no primeiro tempo do Felipe Coutinho, no segundo tempo do Neymar. Sempre o Paulinho participando muito, mas os outros 2 volantes, e a armação do jogo é feita pelos volantes. Ainda ficam falando do tal camisa 10, que os caras querem dizer que é o meio-campismo, mas não é. Os meias são meias ofensivos. A ligação, começo do jogo, é pelos volantes. E o Brasil tem 3 de categoria. O Casemiro estava apagado, o Renato quase não subiu, e o Paulinho acabou pelo lado direito fazendo muita coisa. O Renato podia subir pela esquerda, não subiu, e o Casemiro ficou muito parado, né? Muito precavido. Foi difícil porque o Paraguai joga fechado, veio apenas para tentar pegar algum momento de vacilo do Brasil. Teve uma oportunidade no primeiro tempo. Entrou dando porrada para ver se desestabilizava, o time manteve-se tranquilo, mas aí equivale você ter grandes individualidades. A geração 92, que começou muito mal, né? Só o Neymar disparou, mas nos torneios sub-20, sub qualquer coisa. Aí o Brasil, essa seleção de 92 não ganhava. E tinha jogadores ótimos, né? Estão aí agora, Felipe Coutinho, Casemiro, o Neymar, quem mais? Tinha mais gente importante que... o próprio Roberto Firmino, que nem apareceu. Mas essa geração dessa idade, ela, aí começou a aparecer muito na Europa. O Tite, ele não colocou ainda o sistema de jogo dele. Ele realmente está trabalhando com os jogadores em cima do que eles trazem da Europa, do que eles fazem por lá. Mas aí teve uma coisa muito importante. Primeiro, o Dunga, na Copa 2010, ele fez um trabalho muito bom, no meu modo de entender. Só que agora ele voltou com os mesmos conceitos. Ele não seguiu, não evoluiu. Então os jogadores, quando eles pegavam os aviões e vinham 12 horas, eles chegavam aqui, parece que eles tinham entrado no túnel do tempo. Eles ainda estavam ouvindo coisas lá atrás, de cachorro, pitbull gritando e tal. Quando não é assim, hoje existe uma estratégia, existe um trabalho e tal. Quando eles chegaram e encontraram o Tite, que não esqueçam, depois de ser campeão do mundo, foi estudar, foi aprender. Eles começaram a ouvir uma conversa que eles estavam acostumados, que eles entendiam. Então, jogador do Barcelona, jogador do Real, jogador do Atlético de Madrid, jogador do Chelsea, jogadores de grandes agremiações, com grandes treinadores que estão acostumados a ouvir algo muito maior do que o verde e amarelo. Não, o cara ouviu uma estratégia. E aí, o que o Tite fez? Como é que você está acostumado a jogar? Colocou o Neymar um pouquinho mais para o lado, como ele jogava no Barcelona, abriu espaço para ele jogar como ele joga no Barcelona. Felipe Coutinho, ele joga mais pela esquerda, mas ele está acostumado a fechar, veio um pouco mais para a direita, ou seja, foi adaptando as peças. Ainda não deu tempo dele fazer o trabalho dele. A seleção está muito bem, conseguiu um grande resultado, conseguiu a classificação para a Copa e agora tem uma certa tranquilidade para poder trabalhar até o Mundial, mas muita coisa vai acontecer até lá, ainda tem muita coisa pela frente. Bom, com vaga garantida na Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira não esconderam a alegria com a classificação, mas agora é hora de continuar mostrando trabalho para não ficar fora do Mundial. Tem gente já de olho nos jogos que vem por aí. Está muito longe ainda para pensar na Alemanha. Temos a volta agora para o clube, claro que tem que seguir fazendo o melhor dentro do clube, que é importante para nós. Temos um amistoso contra a Argentina, tem que pensar no próximo amistoso já e, claro, fazer o melhor no seu clube. Acho que o jogo contra a Alemanha, claro que é um jogo especial para nós, mas está muito longe ainda, não temos que pensar na Alemanha e sim no próximo jogo que vem. O time tem conquistado vitórias importantes, jogando bem, e isso, claro,
devolve a confiança da torcida e a gente sentir esse apoio deles. É importante pra gente, isso tem nos dado a confiança de jogar com alegria, claro, sempre com responsabilidade, mas sendo alegre dentro de campo. Pô, aí você vê o cara, você vê Klopp, né? Você vê Zidane, você vê o Neymar, que é tudo, né? Que é o cara. Aliás, é engraçado, descobriram que o Neymar joga bola, você reparou? Perceberam que o Neymar é genial, eu tô ouvindo isso. Mas ele tá vivendo um momento melhor, né, Flávio? Ele tá vivendo um momento melhor. Ele era fraco aqui, né? Não, a questão não é essa. O Neymar é gênio desde os 18 anos. Uma coisa é ser bom e outra coisa é jogar bem. Às vezes o cara... O Neymar, ele é gênio desde os 18 anos. Agora viram aqui no Brasil. Não sei por que ele voltou na entrevista. Se fosse ele, não daria, não. Cheira o saco dele na Olimpíada, detonaram o cara, tudo que ele fazia não servia. Se fosse eu, não dava entrevista. Acho que ele até... Eu acho que algumas críticas que ele recebeu foram justas, sim. Ele ia arrumar confusão lá contra a Colômbia, ser punido não era legal. Ele, na condição de capitão, eu acho que quando você é um capitão, um líder técnico é uma coisa, você tem uma atitude de capitão, você tem um compromisso maior também. Se é feio chora. É feio também sair e abandonar o grupo porque ele tá suspenso, não vai jogar. Eu acho que as críticas que o Neymar recebeu, por exemplo, boa parte das críticas foram justíssimas. Por exemplo, quando ele colocava a máscara para fazer uma festa no jogo, ganhava cartão e todo mundo achava certo. Quando ele tirava uma camiseta para fazer uma festa no jogo e tomava cartão, todo mundo achava certo. Falava que ele era uma enganação, que ele inventava contusão, que ele caía à toa. Quer dizer, encheram o saco do cara a vida inteira. A imprensa comprou o Ganso. Achava que o gênero era o Ganso. E é um morto. E o Neymar sempre tomou porrada. Flávio, mas algumas vezes, Flávio, desculpa, algumas vezes tomou pancada, como diz você, com toda razão. Quando ele estava começando a carreira, que o René Simões, inclusive, fez um alerta. Cuidem desse rapaz, senão ele vai virar um monstro. Sim. Que ele peitou o Dorival Júnior lá, que foi um... E depois pediu desculpas. Sim, mas ele mereceu crítica porque ele tinha 18 mereceu. Anos. Tudo bem, mas mereceu. Não, tá bom. Aí mudou. Não mudou, não. Continuou. Agora na Olimpíada, quando o time do Brasil estava no 0-0, encheram o saco dele de novo. Pegaram no pé, ele era vaiado o tempo inteiro, onde ele ia. O povo brasileiro não reconheceu o cara. O tempo inteiro. Eu não esqueço essas coisas, não. Tive milhões de brigas aqui no Mesa Redonda porque era pau em cima do Neymar. Porque o brasileiro está acostumado com porcaria. Quando aparece um gênio, ele não sabe tratar do gênio. Os caras até hoje falam que o Pelé não é o que dizem porque ele não reconheceu uma tal filha, não sei o quê. Ou não é assim? As poucas coisas que prestam no Brasil, o povo brasileiro dá bico. E ele não tem... o Neymar não precisa da seleção brasileira para nada. A seleção não ajudou ele em nada. Ele fez a vida dele no Barcelona. Cresceu no Barcelona, só cometeu um erro. Demorou demais para sair do Brasil. Senão ele já era o primeiro do mundo. E não vai demorar para ser. Bom, é o seguinte. A nossa enquete que está no ar hoje no site gazetesportiva.com é: nós queremos saber se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil seria favorito ao título? Sim ou não? Eu acho que se fosse hoje, sim, Celso. Tem uma notícia lá no site gazetesportiva.com que é o seguinte: tem 5 fatores que podem atrapalhar a boa fase da seleção brasileira. E há um mito de que quando o Brasil... Porque o Brasil atingiu o auge agora, eu acho, talvez. Então, assim, quando o Brasil está em alta muito antes da Copa, depois costuma haver uma grande baixa. Então, por exemplo, em 82, em 2006, em 2014. O que vocês acham disso? Vocês acham... Bom, se fosse hoje o tema da enquete, vocês acham que o Brasil seria o favorito? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É um momento de resgate do futebol brasileiro, isso não se discute. Só que o Brasil está no cenário, está no quintal aqui na América do Sul, que, convenhamos, não é muita referência. Você tem uma Argentina que está em baixa, o Uruguai, tem o Uruguai que, por exemplo, perdeu os 3 últimos jogos das eliminatórias. Claro, para quem estava em 6º lugar, correndo o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo... É um crescimento absurdo. Sim. Mas ainda não pegou uma Alemanha, ainda não pegou uma Espanha, ainda não pegou... Vai pegar a Alemanha. Né? Então calma. O momento é bom, mas aí dizer que já é o maior favorito para pegar uma Copa do Mundo, sabe, tem uma distância. Não, mas se fosse hoje, o Brasil a enquete é hoje. É um dos favoritos, mas não seria o maior favorito, na minha opinião. Hoje, se fosse hoje a Copa do Mundo, o Brasil seria favorito ao título? É o maior, o primeiro? Se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil seria favorito ao título? Não, o primeiro não. O primeiro continua sendo a Alemanha, não dá nem para... Não tem como discutir. Eu acho que se fosse hoje, a Copa do Mundo começasse agora, o Brasil ia ganhar. Mas como é só o ano que vem, pode jogador se machucar, como aconteceu com o Gabriel Jesus, que não está jogando. Essa questão da disco, o Neymar também pode atrapalhar. Tem uma questão psicológica que as pessoas esquecem um pouco.
Tá tudo dando certo, venceu 8 jogos. E quando vier a primeira derrota? Então. Como vai ser a reação dos jogadores, a pressão? Tem tudo isso, entendeu? Que você tem que considerar. Olha, o jogo coletivo ainda não está totalmente desenvolvido, falta muita coisa. E se o Brasil perder o Neymar, ele perde ainda 30% a 40% da força. Isso é um ponto, tem que ser, na minha opinião, claro, podem até discordar. Mas se já perdeu o Gabriel Jesus, já caiu a força ofensiva. Firmino é muito bom jogador, mas teve dificuldades de adaptação e tal. E se perdeu o Neymar, então, e pode perder, né? Então, por isso que eu estou falando, a Alemanha ela tem mais opções de jogo. A Espanha está muito bem, a Bélgica é uma seleção muito forte, a França tem uma geração ótima, tem muita gente jogando bola. Então a gente está... Agora, melhorou pra caramba, né? E tem um ano para dar problema, mas tem um ano para evoluir também. Então, nós temos, não é verdade? Não é. Daqui a um ano, se continuar nesse ritmo de evolução, vai chegar voando na Copa. Claro que sim. Será que já não está no ápice? Agora? Não, nem começou. Acho que nem começou o trabalho do Tite ainda.